Essa é a Coreia do Sul, mais um país que saiu da pobreza para status de país rico em poucas décadas. Em poder de compra, a Coreia do Sul ultrapassou o Brasil nos anos 80, mas o país ainda continuou na sombra do Japão, seu vizinho mais rico, tendo a metade do poder de compra dos japoneses durante os anos 90. No entanto, enquanto o Japão estagnou em seu crescimento e inovação, a Coreia do Sul continuou crescendo, até que em 2020 os coreanos ultrapassaram os japoneses em poder de compra. Logo, de acordo com essa métrica, a Coreia do Sul é o novo país mais rico do leste asiático, tirando, claro, os micropaíses como Macau, Singapura e Hong Kong. E não estamos falando de uma ascensão meramente econômica. Atualmente, há uma invasão cultural sul-coreana influenciando o Brasil e o mundo. Mas como a Coreia do Sul conseguiu ficar tão rica? E por que os celulares de uma certa marca sul-coreana conseguem não ser tão caros no Brasil? Qual o custo de vida no país e sua história? E o que o Brasil pode aprender com a Coreia do Sul? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E esse vídeo é patrocinado pelo nosso curso Profissão Nômade. Trabalhar de forma remota e independente não é ilusão, é uma realidade da qual cada vez mais pessoas estão fazendo parte. Junte-se a nós e venha trabalhar com mais liberdade. Mais detalhes no final do vídeo. Tecnicamente, a Coreia do Sul chama-se República da Coreia. O país é um pouco maior que o estado de Pernambuco e tem uma população de 51 milhões de habitantes. Para ter uma ideia de como a Coreia do Sul é um país densamente povoado, é só imaginar a população inteira dos estados de São Paulo, Sergipe e Mato Grosso do Sul vivendo no estado de Pernambuco. De fato, a área metropolitana da capital, Seul, é a segunda mais populosa do mundo, perdendo só para Tóquio. São Paulo fica em 7º lugar. O país tem apenas uma fronteira terrestre, com a Coreia do Norte. O sul do Japão está ali ao lado e você pode até pegar uma balsa de um país para outro. A Península da Coreia tem uma história muito longa e os vestígios de presença humana aqui datam do Paleolítico. Para ter uma ideia de quão antiga é a Coreia, seu primeiro reino, Gojoseon, foi fundado em 2333 a.C. Mais ou menos 150 anos após a construção da pirâmide de Giza no Egito. Ok, para ser justo, há debates entre historiadores e arqueólogos sobre a veracidade dessa data. Depois veio o período dos Três Reinos, durante o qual os Três Reinos da Coreia ocupavam uma área muito além da península, abrangendo boa parte do que hoje é o nordeste da China. Um desses reinos, o reino de Baekje, era uma potência naval. Séculos antes dos europeus navegarem, espalhando o cristianismo, esse reino coreano já navegava disseminando o budismo. Após a unificação dos reinos e a invasão chinesa no século IX, a Coreia já teve uma divisão política entre norte e sul, mais de 1000 anos antes da divisão política que conhecemos hoje. No século XIII, os mongóis lançaram várias campanhas militares contra a Coreia, conquistando a maior parte dos reinos coreanos, exceto a parte sul, que nunca se rendeu aos mongóis. No entanto, as décadas de resistência tiveram um custo altíssimo aos coreanos, fazendo com que seu príncipe finalmente se submetesse aos imbatíveis mongóis. E aproveitando, se você quiser saber como a Mongólia dominou metade do mundo e depois caiu no esquecimento, veja esse meu vídeo aqui no canal. No século seguinte, os mongóis foram expulsos e, pelos próximos 200 anos, a Coreia viveria em uma relativa paz. No século XVI, o Japão tentou invadir a Coreia, mas não obteve sucesso. Os japoneses podem até ter fracassado, dessa vez, mas os manchus, não. Esse povo, do norte da China, aproveitou a oportunidade para atormentar a Coreia com mais uma invasão. Após se recuperar desse período turbulento, novamente a Coreia vivenciou mais um período de relativa paz que durou mais 200 anos, aproximadamente. Até que chegou o século XX. Em 1910, a Coreia foi forçada a ser anexada ao Império Japonês. Digamos, em resumo, que a presença japonesa na Coreia não foi nada pacífica.
Se eu contar aqui os detalhes do que os japoneses fizeram com os coreanos, principalmente com as mulheres durante a Segunda Guerra, é provável que o YouTube adicione mais esse vídeo à crescente lista de vídeos restringidos do canal Rafael Scapella. Então, resumindo, foram necessários muitos anos de tiro, porrada e bomba atômica para que o Japão finalmente deixasse a Coreia em paz. Até hoje, a vergonha por parte dos japoneses e um ressentimento por parte dos coreanos. Ok, então depois da Segunda Guerra, a Coreia finalmente viveu em paz, não é mesmo? Não exatamente. Assim como a Alemanha após a Segunda Guerra, a Coreia também foi dividida. O lado sul, sob influência dos Estados Unidos, e o lado norte, sob influência da União Soviética e da China. Em 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, dando início a uma guerra que durou 3 anos. Bem, tecnicamente, só foi declarado um cessar-fogo, mas o fim da guerra ainda não foi declarado até hoje. Nota, enquanto eu estou aqui escrevendo esse vídeo, há notícias de que os dois países concordaram, em princípio, a declarar formalmente o fim da guerra. Vamos ver se isso acontece em 2022. Num próximo vídeo eu falo mais sobre a Coreia do Norte. E prepare-se para dar algumas gargalhadas. Isso se o YouTube não restringir o vídeo, não é mesmo? Por enquanto, eu deixo aqui essa imagem para ilustrar para vocês o enorme vão econômico que só aumentou entre os dois países. Enquanto o norte ficou com o socialismo, o sul caiu nas garras do capitalismo malvadão. E olha o que aconteceu. Eu já estou prevendo que alguns socialistas brazucas comentarão criticando o capitalismo sul-coreano usando um celular da Samsung. Bem, piadas à parte, mas para ser justo, a economia da Coreia do Sul não é tão livre assim, já que o corporativismo no país também é muito forte. É claro que o país está bem colocado no índice da facilidade de fazer negócios, mas o governo adora imprimir dinheiro e dar de presente a grandes empresas. Às custas dos pagadores de impostos, é claro. Dessa forma, empresas que já funcionam bem num livre mercado acabam ficando com seus valores inflados ou até mesmo assumindo riscos que não assumiriam se não tivessem a proteção artificial do governo, que sempre vai estar presente para tirar dinheiro de impostos para salvá-las. Há até economistas que alertam que a Coreia do Sul está arriscada a cometer o mesmo erro que causou a estagnação do Japão. Então, antes de comentar elogiando a intervenção do governo sul-coreano, pense no tamanho da bolha que eles criaram. E se ou quando essa bolha estourar, quem vai pagar a conta não vai ser o político ou seu amigo empresário, mas sim o povo sul-coreano. O nome disso não é livre mercado, é corporativismo. Em números absolutos, a Coreia do Sul é a 4ª maior economia da Ásia e a 10ª maior do mundo. Mas, só de ver que a Índia e a China ficam na frente da Coreia do Sul nessa métrica, já podemos concluir que PIB nominal não é uma boa métrica para medir riqueza da população. Basta aplicar a paridade do poder de compra para ver como o jogo vira e os coreanos deixam os chineses e indianos na poeira. De fato, o poder de compra da República da Coreia dobrou nos últimos 20 anos. E se você não se impressionou quando eu disse que a Coreia do Sul ultrapassou o poder de compra do Japão em 2020, então preste atenção nesse gráfico do Banco Mundial e veja que há 30 anos, em 1992, o Japão tinha o dobro do poder de compra da Coreia do Sul. Quer um exemplo parecido? Ok, no ano 2000, a Noruega tinha o dobro do poder de compra de Portugal. Se num cenário hipotético, Portugal ultrapassasse o poder de compra norueguês em 2030, então teríamos o equivalente europeu da façanha econômica da Coreia do Sul. E diga-se de passagem que nos anos 90 a Coreia do Sul já nem era mais tão pobre assim, já que em 1993 o país já tinha o dobro do poder de compra do Brasil. Mas a década da virada para a Coreia do Sul foi os anos 60. Quando o país ainda era pobre, mas começou a decolar economicamente após uma rápida industrialização e investimento em exportação. Já ouviu falar nos chaeballs? Após a separação com a Coreia do Norte, a Coreia do Sul começou uma estratégia para impulsionar a economia, convidando as famílias mais ricas da Coreia a investir em conglomerados industriais.
Até hoje, essas empresas, como Samsung, LG e Hyundai, por exemplo, desempenham um papel fundamental na economia sul-coreana. Esse crescimento econômico é descrito como o milagre do Rio Han, que levou a Coreia do Sul à categoria de países da elite da OCDE e do grupo G20. E uma parte desse sucesso também se dá ao investimento maciço em educação, produtividade e tecnologia. Os coreanos são muito interessados nas áreas tecnológicas e de games, e já ultrapassaram a marca de 700 milhões de dólares em vendas de jogos para celulares. Atualmente, em média, um cidadão sul-coreano tem um poder de compra 3 vezes maior que o de um brasileiro. E essa métrica leva sim em consideração o custo de vida elevado do país. Se você é um turista ou um nômade digital, cuja renda vem de fora, você vai sentir no bolso que a capital sul-coreana é 2 vezes mais cara que São Paulo, além de ser também um pouco mais cara que Lisboa e a cidade americana de Houston. E quando o assunto é facilidade de fazer negócios, a Coreia do Sul é um dos melhores lugares do mundo, ficando em 5º lugar no ranking do Banco Mundial. E o país vem fazendo alguns esforços louváveis para reduzir algumas burocracias e uma tentativa de tornar o mercado mais acessível para empresas estrangeiras e locais. Eles estão incentivando mais investimentos e empreendedorismo. Não à toa, ainda continua sendo um dos países desenvolvidos de crescimento mais rápido do mundo após a Grande Recessão. E a República da Coreia está incluída no grupo dos países do Next 11, que dominará a economia global em meados do século XXI. Apesar de ter um governo menos ineficiente e uma economia mais livre, no índice da corrupção, a colocação da Coreia do Sul é mais ou menos. Isso é, posição 33 de 190 países, empatada com Portugal e Espanha. Longe de ser um país honesto como a Dinamarca, que está em 1º lugar, mas também longe de estar empatada com o Brasil e Etiópia na posição 94. E para quem pensa que corrupção só acontece no Brasil, o mais recente do país é o caso do dono da Samsung, Lee Jae-yong, que foi preso sob acusação de ter participado do esquema de corrupção que levou ao impeachment da presidente Park Geun-hye, que, assim como Dilma Rousseff, foi lançado ao poder graças ao patrocínio de um influente padrinho. Mas e a segurança? O índice de homicídio da Coreia é de 0,6 por 100 mil habitantes, um número similar ao da Espanha e Portugal e o dobro do índice do Japão. Ah, mas e o suicídio? Se eu te perguntasse onde há mais suicídio por 100 mil habitantes, na Coreia do Sul ou no Japão, qual seria a sua resposta? Se você respondeu Japão, então você errou feio. No meu vídeo sobre o Japão, eu falei sobre nossa percepção exagerada do suicídio no Japão. Tirando a Groenlândia, um lugar gelado, que mal é um país e tem apenas 56 mil habitantes, a Coreia do Sul é a campeã mundial em suicídio. Isso analisando ambos os sexos. Afinal, assim como em quase todas as culturas, na Coreia do Sul também os homens se suicidam desproporcionalmente mais que as mulheres. Nas altas expectativas detalhadas da cultura sul-coreana, é muito fácil se sentir um perdedor ou uma desonra à família. Muitos coreanos, infelizmente, enxergam o suicídio como uma saída. Ok, liberdade econômica não é algo subjetivo, afinal nós podemos provar matematicamente o quanto tal liberdade ajudou a Coreia do Sul. Porém, alguns diriam, e a liberdade cultural? Ok, pode soar meio subjetivo, mas são esses conjuntos de regras, expectativas, pressões e até dogmas culturais subjetivos que levam muitos coreanos ao suicídio. O assunto é interessante, mas foge do escopo desse vídeo. Então, já que mencionei esse aspecto cultural negativo da Coreia, vamos voltar a falar sobre algo menos triste. Hallyu é o nome da onda cultural coreana que se espalha ao redor do mundo. A expansão cultural da Coreia do Sul está cada vez mais se posicionando como um fenômeno extraordinário de cultura e entretenimento, exportando músicas, seriados de TV, cartoons, dramas transmitidos pela internet, filmes exibidos em cinemas tradicionais, jogos digitais e coreografias. Em 2019, foram mais de 6 bilhões de reais investidos pelo departamento de K-pop. Em comparação, no mesmo período, o Brasil utilizou 1,9 bilhão de orçamento destinado para a cultura, segundo o portal de transparência.
Esse e outros movimentos são resultado dos esforços do país para sair da crise dos anos 90. Impulsionar a cultura internacionalmente para atrair turistas e aquecer a produção interna foi a solução que, especialmente nos últimos anos, tem dado incríveis resultados para o país. Em 2019, mais da metade dos turistas estrangeiros visitaram o país por causa da Hallyu, de acordo com uma pesquisa realizada pela Organização de Turismo da Coreia do Sul. Em agosto de 2020, a banda coreana BTS bateu um recorde histórico e se tornou a primeira banda, desde os Beatles, a ter 3 álbuns no topo da Billboard em menos de um ano. E alguém aí se lembra do sucesso coreano Round 6? Pois a série se tornou a produção original da Netflix mais assistida na plataforma, com 111 milhões de acessos. E o bom dos filmes coreanos é que, ao contrário de Hollywood atual, eles não vêm carregados de lacração e mensagens ideológicas. Os filmes coreanos já são bons há muito tempo, mas atualmente esse é mais um detalhe que atrai ainda mais audiência ocidental para o cinema coreano. E para você que quer ver de perto a cultura coreana, a boa notícia é que entrar no país é relativamente fácil. Enquanto o Japão é extremamente exigente com visto para brasileiros, a Coreia do Sul deixa o brasileiro permanecer até 3 meses sem necessidade de visto. E assim como Israel e Taiwan, a Coreia do Sul também precisa investir muito em autodefesa, já que ela também tem alguns vizinhos não muito amigáveis. Em resumo, a Coreia do Sul dos últimos 100 anos é igual àquela criança nerd que sofreu muito bullying na escola, mas cresceu e obteve um sucesso que deixou os antigos bullies com inveja. E assim como Israel e Taiwan, a Coreia do Sul é mais um país que nos mostra que a forma mais pacífica de se vingar de seus antigos rivais é se tornar mais bem-sucedido que eles. E pessoal, cada vez mais as pessoas estão migrando de vez para o trabalho online. E o que você precisa para ser um freelancer de sucesso e construir um portfólio irresistível para clientes e empresas? Como você adapta o seu trabalho de advogado, psicólogo ou consultor para o mundo online? Ou então, como você começa do zero e constrói habilidades para trabalhar online, seja da sua casa ou de qualquer lugar do mundo? Tudo isso e mais você vai descobrir com o nosso curso Profissão Nômade. A ideia é que você não precise estar sempre no mesmo lugar para fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, né? Então você é geograficamente independente. Esse sou eu falando sobre trabalho online e nomadismo digital em rede nacional. E agora quero falar sobre o assunto diretamente com você. Conheça o nosso curso Profissão Nômade, é papo sério ou o seu dinheiro de volta. Visite nosso site profissãonomade.com.br. E aqui estão 2 vídeos relacionados: a ascensão e queda do Japão, o país mais endividado do mundo. Ou então esse vídeo aqui sobre a Mongólia, um país que dominou metade do mundo e acabou ficando mais pobre que o Brasil. Obrigado e até o próximo vídeo.